A Inglaterra da Jane foi uma época muito agitada. Eu acho que nós, leitores brasileiros, a gente não tem muito essa noção, porque é algo muito distante da nossa realidade. E também porque a gente não teve tanto contato com a literatura da era regencial, como a gente tem, por exemplo, com a era vitoriana. Então, a gente tem mais autores publicados da era vitoriana, do século XIX, do que autores do século XVIII. A Jane viveu antes da Rainha Vitória subir ao trono, e a época em que a Jane viveu, até os seus 41 anos, foi um período de grandes mudanças, período de guerras e muitas tensões políticas também. A Jane praticamente viveu toda a sua vida em um período de guerras. Então ela viu a Guerra Revolucionária Americana, as Guerras Revolucionárias Francesas e, por fim, as Guerras Napoleônicas, em que os seus irmãos, Frank e Charles, seus irmãos mais novos, iriam também participar quando eles se alistaram na Marinha Britânica. Foi um período muito complicado porque, além das guerras, também havia muita inflação, então tinha muitos protestos nas ruas por conta da alta dos preços, também por conta das guerras, e enfim, foi bem complicado. E a gente só vê nos romances da Jane a questão da pequena nobreza, ou a gente pode chamar de classe média, mas apenas em Mansfield Park que a gente vê a classe mais baixa, né, os mais pobres também sendo retratados ali nos seus romances. Quando a Jane estava viva, né, o rei da época, o rei da Inglaterra, era o rei George III. George III era um homem bem modesto, um homem até querido pela maioria dos seus súditos, porque ele era um homem muito culto e muito bem educado. Ele também tinha o costume de visitar os seus inquilinos no castelo de Windsor, né, ali na região de Windsor, e onde ele também vivia com sua esposa, a princesa Charlotte. Infelizmente, o rei foi diagnosticado com porfíria, e era uma doença que afetava principalmente o sistema de oxigênio da pessoa, e causava muitas dores, também afetava o sangue, e também causava uma degeneração conforme, né, o passar do tempo. Em 1811, ele teve um ataque muito forte da doença, e um ataque que ele nunca mais se recuperou. Então ele passaria o resto da vida praticamente vivendo assim, de cama, sem poder fazer muitas coisas. Ele acabou também ficando cego e surdo depois desse ataque. Como o rei ainda estava vivo, então o seu filho, né, o George, o príncipe de Wales, iria governar como príncipe regente. Eu acho que algumas pessoas ficam meio confusas quando dizem a Jane viveu no período da regência, mas o que seria uma regência? Regência é justamente esse período, né, em que alguma pessoa ou até mesmo algum órgão governa no lugar de um soberano que não pode governar no momento. Então o Brasil também viveu um período de regência entre a morte de Dom Pedro I até a sucessão de seu filho Dom Pedro II ao poder. Então, se não me engano, a gente teve aí 2 períodos de regências, foram até bem longos, até Dom Pedro II atingir a maioridade e ser coroado. No caso aqui, era uma situação um pouco mais complicada, porque o príncipe de Wales não seria coroado ainda rei, porque seu pai ainda estava vivo. Ele ia apenas governar como príncipe regente mesmo, sem coroação. Ele só seria coroado após a morte do seu pai. Diferente do seu pai, o príncipe George, ele era um homem extremamente extravagante, era um homem que gostava de uma bagunça, de uma zoeira, de uma festa, e por conta disso ele não foi assim, nem um príncipe regente, muito menos um rei muito querido. Apesar disso, o príncipe George, ele era também um homem culto, um homem que foi patrono das artes, da cultura, assim como foi o seu pai. Mas ele tinha essas características que iriam trazer muitos problemas durante o seu governo, principalmente depois que ele se tornou rei e precisava se casar. Por ser protestante e por ser rei, ele tinha que seguir algumas leis e algumas regras a respeito do casamento. Isso logo depois em que ele foi coroado rei após a morte do seu pai. Só que ele teve um casamento considerado ilegal para a lei inglesa com uma mulher viúva e católica, né? Lembrando que ele era protestante, então ele tinha que casar seguindo as regras da igreja da Inglaterra. Por conta disso, ele acabou sendo obrigado, então, a se desfazer desse primeiro casamento e casou meio que na marra, meio que à força ali, com a princesa Caroline de Brunswick em 1795, com quem teve uma filha chamada princesa Charlotte de Wales. Só que esse casamento, enfim, como vocês devem imaginar, não foi assim um casamento muito feliz, eles se separaram, houve muita confusão, nada muito
muito parecido com o que a gente já viu hoje, assim, em famílias reais. E até mesmo a princesa Caroline, por muito tempo as pessoas ficaram do lado dela, a opinião pública dizia que ela era uma coitada, mas também ela aprontou. Inclusive a própria Jane comenta sobre esses barracos entre a família real inglesa nas suas cartas para sua amiga Martha Lloyd. Dando esse contexto político e social da época, como que seria então o dia a dia da família Austen? De uma família comum, de classe média, como era a família da Jane. Os dias se dividiam em duas partes, manhãs e noites. Então, o período da manhã e o período da tarde, eles chamavam tudo de manhã. Não havia essa separação que a gente tem hoje, né? Manhã, tarde e noite. Não, era sempre manhã até mais ou menos 6 horas da tarde e aí começava a noite. Havia um período chamado que a gente chamaria hoje de pré-café da manhã. O que era esse período? O café da manhã era normalmente servido às 10 da manhã, né? Só que eles não levantavam às 10 da manhã. Pelo menos a família Austen não costumava levantar às 10 da manhã. Antes desse período, né, enfim, eles levantavam e aí cada um ia cuidar dos seus afazeres, né, nessa hora até o horário do café da manhã. Então, o que poderiam ser esses afazeres? Poderiam ser escrever cartas, mandar alguma carta por correio. A dona da casa, né, poderia então preparar os menus que seriam servidos durante o dia. Por fim, chegada a hora do café da manhã, eram servidas bebidas quentes, como chás, cafés e chocolates quentes. Para comer, eram mais pães e bolos mesmo. Quando alguém precisava fazer uma viagem longa, né, como a gente vê, por exemplo, em Mansfield Park, né, o William Price faz uma viagem longa, né, de volta para Portsmouth, se não me engano, normalmente a pessoa que ia viajar levantava mais cedo, né, tomava o café mais cedo e mais reforçado do que isso, então havia mais coisas ali na mesa. E aí chegava então o horário das visitas, acabou o café da manhã, então a gente tem os horários das visitas que podiam correr entre as 10 da manhã até as 6 horas da tarde. Mas, dependendo dos horários da família, as pessoas costumavam se visitar entre meio-dia e 3 horas da tarde. Entre os horários das refeições e os horários das visitas, né, entre a visita e outra, as mulheres da casa sempre costumavam ficar juntas fazendo algum tipo de trabalho, principalmente trabalho de costura. As visitas sociais, elas duravam em média 15 minutos. Menos do que isso era considerado um insulto. A gente vê essa questão muito bem representada em um capítulo em Emma, quando a personagem principal, a Emma, deixa a Harriet Smith visitar os Martins e ela fica apenas 14 minutos. Ou seja, a própria Jane dá essa ênfase, né, de que a Harriet ficou 14 minutos, ou seja, ela ficou menos do que o tempo que era considerado adequado, ideal, então ela acabou insultando os Martins, né. Em contrapartida, em Orgulho e Preconceito, a Georgiana Darcy, quando foi visitar a Lizzie lá na hospedaria perto de Pemberley, ela ficou meia hora. E a razão das visitas poderiam variar, assim, poderiam ser várias, né? Poderia ser apenas para ver alguns amigos, para ver os vizinhos, pessoas novas que chegavam na vizinhança também eram visitadas, como a gente vê o Mr. Bingley sendo visitados pela vizinhança ali de Meryton. Quando uma pessoa se casava, né, um rapaz levava sua esposa para essa vizinhança, essa mulher também era visitada por todos ali, tinha que ser, porque era uma forma de educação. E todas as visitas tinham que ser retribuídas, ou seja, as pessoas, por isso que elas tinham que sempre se visitar umas às outras, porque muitas das vezes estavam retribuindo outras visitas que foram feitas a elas. Não existia ideia de almoço na época da Jane, então quando chegava em determinado período do dia, eles apenas faziam uma refeição leve, simples, apenas com petiscos, coisas frias. Tomavam muito chás, principalmente durante as visitas. Então, quando uma visita chegava, eles sempre serviam, né, esses petiscos frios junto com chás. E por fim, acabado o horário das visitas, as mulheres da casa tinham que se trocar para o jantar. E nesse momento elas, né, colocavam os vestidos de noite. O jantar era a refeição mais formal do dia. Então, como eu falei, não havia almoço. O café da manhã também era uma coisa mais
sóbria, né? Agora sim, o jantar era a refeição mais importante do dia. E ele podia ser tanto um jantar simples, como também um jantar mais elaborado, dependendo se a família estava recebendo convidados, né? Tinha amigos, ou se a família estava indo visitar alguém, indo jantar na casa de alguém. Como a gente vê em vários momentos nos livros da Jane. Quando o jantar era mais longo, ele podia durar praticamente a noite inteira. Então, assim, não era jantar e ir embora, não. Poderia virar um baile, poderia ter jogos e danças e as pessoas chegarem em casa, sei lá, só no raiar do dia. E os jantares normalmente eram servidos entre as 6 da tarde e as 7 da noite. E era considerado muito chique jantar mais tarde. Quando o jantar era só a família, sem convidados e nem nada, e nem eles estavam visitando ninguém, havia apenas uma entrada, né, um prato. Quando havia convidados, eram 2 pratos de acordo com o poder financeiro da família. Os convidados iam à mesa de jantar por casais, então imagina que eles estavam sentados ali na drawing room, né, na sala de estar, e para se dirigirem até a sala de jantar, eles iam em casais. E havia uma regra também a respeito, né, desses casais. O que determinava a ordem de entrada dos casais na sala de jantar era a posição social das mulheres. Se não havia distinção de títulos entre os convidados do jantar, né, as mulheres casadas iam na frente, seguida das mulheres mais velhas e, por último, as solteiras. À mesa, né, se a família tinha um certo poder aquisitivo, serviam-se 2 pratos. Se a família fosse mais simples, como os Austen, por exemplo, fizeram, os 2 pratos eram servidos apenas quando havia convidados. Isso a gente percebe em Orgulho e Preconceito, quando a senhora Bennet fala para o Mr. Bingley, né, que ele tinha que ficar para o jantar pelo menos 2 pratos, ou seja, ela ia servir, né, o melhor que ela tinha para o Mr. Bingley. Em seguida, era servida então a sobremesa junto com vinho. Uma coisa interessante sobre os jantares da época da Jane, a comida não era passada na mesa como a gente está acostumado a fazer hoje, né? E nem os empregados serviam cada pessoa individualmente, como também a gente tem costume de ver. Na verdade, eles colocavam a comida em cima da mesa e os homens ajudavam as mulheres a se servirem. Bom, após o jantar, se a família não estava recebendo ninguém e nem estava comendo fora, então cada um poderia passar o tempo da forma como quisesse, era um horário livre realmente. Mas se a família estava recebendo convidados ou se ela estava jantando na casa de alguém, né, como convidados, né, as mulheres se retiravam para a drawing room, novamente seguindo a mesma ordem, né, da que está mais acima socialmente para mais abaixo ali socialmente, tá? E os homens ficavam para trás bebendo o vinho, né, o resto do vinho do jantar, e conversando de forma mais informal e desnebida. Esse é o momento do dia mais aguardado por eles, né, porque eles podiam relaxar um pouco, mas também era um pouco entediante para as mulheres, né, porque elas acabavam ficando sozinhas e às vezes elas queriam continuar conversando com os maridos, ou os noivos, os irmãos, enfim, e elas tinham que ficar ali entre elas, né. Uma coisa que é muito comentada então pela autora Meg Lane no seu livro Jane Austen Food. Logo após os homens então se juntarem às mulheres na drawing room, era servido então o chá. As mulheres serviam o chá, que também poderia incluir café, às vezes também com bolos e torradas, né, para acompanhar. Os homens se aproximavam delas para se servirem, e era nesse momento em que homens e mulheres poderiam conversar. A hora do chá era o momento mais aguardado por eles, porque era uma desculpa perfeita, né, para eles ali trocarem uma conversinha, principalmente os solteiros, né, porque, caso vocês não saibam, na época da Jane, não era bem visto uma mulher solteira conversar com, sei lá, o padeiro no meio da rua. Não havia essa liberdade que a gente tem hoje, né, de falar, oi fulano, tudo bem com você? E aí, beleza? Não, não era bem visto, né, principalmente se você não era casada, se você não tinha noivo, não, apenas não. A hora do chá era esse momento propício. A gente vê isso também em Orgulho e Preconceito já mais pro final do livro, quando a Elizabeth e a Jane estão servindo o chá para o Mr. Bingley, Mr. Darcy, né? E a Lizzie fica naquela expectativa para que o Mr. Darcy se aproxime e comece a conversar com ela naquele momento. Após o chá, né, eles continuavam ali juntos, né, homens e mulheres, e aí vinha um momento de entretenimento, né, entre eles. Poderia ser feita uma leitura em voz alta de algum livro, poderiam também tocar piano, né, no caso as mulheres, né, e se haviam convidados, elas cantavam também para entreter ali os convidados. Ou apenas cada um lia os seus livros ali e conversavam. A gente vê também esse momento quando a Lizzie está em Netherfield, né, cuidando da Jane, ela acaba ficando para o jantar, e após o chá, né, ela fica lá lendo seu livro e o Mr. Darcy está escrevendo uma carta para sua irmã, né, aproveita o momento para isso, e a Caroline Bingley está ali tentando chamar a atenção dele.
Após o chá também, era nesse momento que eram abertas então as mesas de jogos, caso houvesse convidados na casa. E os jogos da época normalmente eram jogos de cartas, né, como o Wish e o Lottery. Em algumas ocasiões, né, haviam bares privados, né, ou seja, se haviam muitas pessoas, o suficiente para se formar em pares, então nesse momento também haviam as danças. Não bastasse então o jantar e o chá, havia também o momento da ceia. Se a família estava sem companhia ou não estava visitando ninguém, era uma refeição bem simples, servida ali mesmo na própria drawing room, né, na própria sala de estar. Se era um baile, se havia convidados na casa, a ceia era realmente uma refeição que normalmente incluía sopas. Esse era um dia típico de uma família como a família da Jane na época da regência. Aos domingos eles também costumavam ir então à igreja, né? Eles eram protestantes e a igreja, a questão da fé cristã não era algo assim tão, podemos dizer, tão forte como acabou se tornando depois na era vitoriana. Então às vezes era mais uma obrigação realmente que eles tinham que cumprir do que de fato algo que havia muita fé, muito fervor religioso. A época que a Jane viveu realmente, eu acho, assim, muito interessante, muito fascinante. Foi o período que havia muito essa preocupação com a questão da educação. Então, a sociedade da Jane era chamada da Polite Society, né? Essa sociedade que você tinha que ter uma certa imagem, você não poderia ser aquela pessoa muito efusiva, que demonstrava muitas emoções, você tinha que manter ali um certo equilíbrio, né? Por isso que a Marianne Dashwood, por exemplo, é uma personagem que poderia chocar realmente os personagens da Jane da época, porque não era um comportamento comum, né? E esse comportamento ele ia acabar ficando cada vez mais sério na era vitoriana, mas isso já vinha da época da Jane, né? Dessa preocupação, né, em de você ser muito bem educado, né, de não haver briga, de não haver confusões, de não haver essa coisa muito do sangue latino que nós temos, né, da gente falar o que pensa, da gente ser direto, da gente falar, ô fulano, dá licença, né. Já na época da Jane não havia nada disso, era tudo muito subentendido, você tinha que captar a mensagem, se você falou alguma bobagem, você tinha que entender logo de cara, ninguém ia te corrigir ali na hora, você tinha que saber se virar realmente. Pode ser um período estranho, pode ser um período que deixa a gente meio, né, com a pulga atrás da orelha, mas na minha opinião, como fã da Jane, como leitora dos romances da Jane, a regência realmente foi um período fascinante.